O Concílio do Vaticano II redefiniu a atuação da Igreja Católica. Uma influência muito grande e direta do concílio sobre 3 pilares principais da nossa política do Brasil. Na época, a resistência da ditadura militar, a teologia da libertação e os movimentos sociais e a nossa própria Constituição de 1988. Então, falar sobre o Concílio do Vaticano II é porque a Igreja ela se colocou diante do que estava acontecendo, a mudança de postura de uma Igreja historicamente conservadora para uma instituição progressista. Então, provocou tanto que temos dentro da Igreja Católica um lado mais conservador. Então, inspirados pela Constituição Pastoral, que exigia a presença ativa da Igreja no mundo, a defesa da dignidade humana, bispos, padres passaram a denunciar as torturas, prisões arbitrárias, a repressão estatal. Então, nomes significativos apareceram: Dom Paulo Evaristo, Dom Aloísio. Então, se tornaram símbolos internacionais na proteção dos perseguidos políticos no Brasil. Então, quando se mexe com uma teologia da libertação, e dentro da teologia da libertação se coloca também os movimentos sociais, é necessário colocar também que o Concílio do Vaticano II ele valorizou os leigos, as comunidades eclesiais de base, que dentro desse contexto latino-americano gerou a teologia da libertação. Então, a Igreja ela passou a adotar a opção preferencial pelos pobres, promovendo, dentro de uma política, através das comunidades eclesiais de base, a política do bem comum. Então, essas organizações foram fundamentais na base da sociedade. Podemos destacar como a alfabetização política dos trabalhadores rurais, urbanos, o fomento do movimento sindical, os movimentos populares, a gênese do Partido dos Trabalhadores e outros partidos de esquerda, os movimentos sociais da década de 70 até a década de 80, a fundação do MST, a luta pela terra. Então, essa influência da Igreja no campo político, também por meio da criação da Comissão Pastoral da Terra, em 1975, e do Conselho Indigenista Missionário, em 1972, foi fundamental. Essas entidades ligadas à CNBB forneceram apoio logístico, jurídico, ideológico aos trabalhadores rurais. Então, desempenharam esse papel de protagonismo na fundação dos movimentos dos trabalhadores rurais sem terra, o MST. Aí que vem a ponto-chave dentro da influência do Concílio Vaticano II, dentro da nossa Constituição de 1988. Durante a Assembleia Constituinte de 1987 a 1988, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, ela exerceu essa forte influência política, onde a Igreja mobilizou-se nas bases, nas comunidades eclesiais de base, para influenciar diretamente na elaboração da nova Constituição Federal no Brasil. Então, garantiu a inclusão de leis voltadas para a justiça social, leis voltadas aos direitos dos trabalhadores, à reforma agrária, à proteção das minorias. Então, esse efeito do Concílio Vaticano II dentro desse ambiente político deixou um legado de transformações que até hoje temos na nossa Constituição Federal.
Então, a longo prazo, o Concílio do Vaticano II, dentro de toda uma ideia, ele ajudou, dentro desse discurso público católico do bem comum, ajudou a Igreja a entender, a valorizar o leigo, a leiga, a dialogar com a comunidade, com os movimentos sociais, com a sociedade civil organizada, a entender a questão do Estado, a entender também termos da justiça social, direitos humanos, enquanto esse campo católico permaneceu politicamente diverso, com as correntes do conservadorismo político, até esse engajamento progressista inspirado na teologia da libertação. Então, essa linha do tempo foi focado mesmo nas comunidades eclesiais de base, durante a ditadura militar no Brasil de 1964 a 1985. Então, essa atuação política da Igreja Católica foi fundamental. 1964 foi o golpe militar que instalou-se a ditadura do Brasil. Então, a Igreja, ainda mantendo uma posição cautelosa, setores da ação católica já trabalhavam com as comunidades populares. Em 1965, acredito que até 1968, esse vigor do espírito do Concílio Vaticano II iniciou-se uma renovação pastoral dentro dessas próprias comunidades. As primeiras experiências de grupos de bases ligados à ação católica operária, aos movimentos estudantis, elas começaram nas SEBs. Podemos dizer que Dom Helder Câmara, ele foi fundamental nesse processo. Marcou uma postura digna de um religioso à frente da igreja contra a ditadura. Ele se tornou uma figura pública ao denunciar as torturas dos presos políticos no Brasil. Dom Paulo Evaristo, ele criou a Comissão de Justiça e Paz em São Paulo. Então ele assistiu aos presos políticos, às denúncias de violações de direitos. Aí começou um ponto-chave muito importante. As SEBs começaram a se organizar mais formalmente em paróquias urbanas e rural. Aí acreditamos que dentro desse processo, com a criação da Pastoral da Terra, no campo, deu esse fruto de conscientização dos trabalhadores rurais pelas SEBs, e aí foi se organizando também nas áreas urbanas. Em 1977, a CNBB ela rompe a instituição com o regime, exigindo que a ordem pública, as questões que estavam acontecendo no Brasil, mas a CNBB ela exige principalmente que tenha democracia, que tenha justiça social, que tenha os direitos humanos. Então, assim, a CNBB ela se posiciona contra o regime ditatorial no Brasil. As SEBs elas participam nas suas formações de lideranças sindicais, populares, contra o Estado. As SEBs elas funcionaram como instrumento de educação popular, política, envolvendo a mobilização das bases, tanto na área rural quanto na área urbana. Então a gente coloca-se como mobilização popular, ou seja, formar lideranças e articular resistência à ditadura com base na teologia da libertação, ou seja, a opção preferencial pelos pobres. Então, o Concílio Vaticano II foi um dos acontecimentos mais importantes da história da Igreja Católica no século XX, convocado pelo Papa João XXIII e concluído pelo Papa João VI, teve como objetivo promover uma renovação dentro da Igreja.
uma renovação de uma igreja que tenha diálogo com essas bases mais próximas à atualidade. Dentro dessas contribuições do Concílio Vaticano II, a gente também coloca que houve uma renovação na liturgia. A missa passou a ser celebrada em línguas locais, além do latim, como se era feito. Incentivou-se também a participação ativa dos fiéis nas celebrações. Houve uma revisão dos ritos, dos livros litúrgicos. Então, essas principais mudanças e contribuição do Concílio Vaticano II, ela chega na renovação da liturgia, ou seja, uma igreja com o povo de Deus junto, uma igreja caminhando junto. Então ela destaca que todos os batizados participem da missa da igreja, reforça essa importância dos leigos e leigas na evangelização e na vida comunitária. O que é esse diálogo? Esse diálogo moderno que foi colocado no Concílio Vaticano II, a igreja passou a dialogar mais profundamente na ciência, na cultura, nas transformações da sociedade, o ecumenismo, o diálogo interreligioso, que incentivou a aproximação com as outras igrejas cristãs, promoveu também esse respeito, esse diálogo com as outras religiões. Aí que vem a missão e a evangelização, né? Que reforçou também, como somos batizados, temos uma missão, e então reforçou a responsabilidade de cada um de nós, como sendo missionários e portadores da palavra de Deus. Sermos missionários por toda a igreja. Incentivamos também a presença da igreja nos desafios locais e humanos. Por isso as SEBs são importantes até hoje, dentro desse processo que começou com o Concílio do Vaticano II, a conscientização, a liberdade, a libertação também pelo Evangelho. O Concílio do Vaticano II marcou uma passagem de uma igreja fechada, mas também coloca-se uma igreja mais voltada para suas estruturas internas, para uma igreja mais missionária, participativa e aberta ao diálogo. Então, as orientações do Concílio Vaticano II influenciou tanto na liturgia, na pastoral social, na catequese e na ação evangelizadora. A Igreja Católica, e até nos dias atuais, ainda influencia muito o Concílio do Vaticano II.